Então, nós tínhamos visto anteriormente esse procedimento, né, no fundo um leilão, né, ou um mecanismo, do jeito que você preferir, que ele serve para obter os preços de equilíbrio de mercado. A gente viu a gente estudou esse leilão aí e viu também um exemplo de execução aqui, né, nessa situação aqui, né, tá? Então, assim, o que a gente quer fazer agora é pegar esse mesmo procedimento aqui, esse mesmo leilão, e mostrar que esse leilão sempre vai alcançar o preço de equilíbrio de mercado, tá? E qual que é o ponto-chave aqui? O ponto-chave é esse passo 3, porque é o único lugar onde ele alcança, que é né, ele alcança o equilíbrio de mercado. Aqui, ó. Então, se existir o quê? Emparelhamento perfeito, no gráfico de vendedores preferidos, os preços atuais são equilíbrio de mercado, e aí o algoritmo para. Tá? E o algoritmo para. Então, para a gente provar essa propriedade aqui da existência de equilíbrio de mercado, tá? Ou seja, que sempre existe conjunto de equilíbrio de mercado, a gente teria que provar que esse algoritmo aqui para. Tá? Então, basicamente é isso, né? Mostrar que o algoritmo para. Bom, como é que a gente faz para argumentar isso? Tá? Então tá aqui, né? Mostrando que o leilão termina. A única maneira de terminar, como eu falei ali agora há pouco, é atingir o conjunto de preços de equilíbrio de mercado, que é o passo 3 lá do algoritmo, né? Do leilão. Então, a nossa ideia de demonstração aqui é uma coisa tipo parecida com energia potencial. Né? Então, você tem um potencial, assim, uma energia dentro desse sistema do leilão que ela começa lá em cima, tá? E à medida que você vai executando os passos do leilão, esse potencial ele vai diminuindo. Né? Só que ele não diminui assim sempre de uma maneira, sempre diminui, né? Acontece que tem algumas partes que vão aumentar e outras partes que diminuem. Só que no todo vai diminuir, tá? É isso que a gente vai provar. Então essa é a ideia, só a ideia de demonstração, tá? Você tem uma energia zona e a cada passo algumas coisas aumentam essa energia, algumas coisas diminuem, mas se a gente botar tudo na conta, ela vai sempre diminuir, tá? Então tá, deixa eu explicar com calma aqui. Então essa ideia de energia potencial, ela vai drenando do leilão à medida que o leilão é executado, tá? Como é que é a energia potencial de um comprador? A energia potencial de um comprador é o payoff máximo que ele pode obter. Tá? Então, de um comprador é o payoff máximo que ele pode obter. O potencial de um vendedor é o preço dele atual. Tá? Então, por isso que eu falei que tem partes que aumentam e partes que diminuem do potencial, porque o potencial de um comprador ele só pode ou permanecer igual ou diminuir. Porque o payoff dele, né? Payoff, como é que era o payoff lá? Payoff, né, lembrando, é o que? É a valoração menos o preço do item que ele está atribuído. Tá? A valoração está fixa, né? Ela sempre fica igual desde o início, né? A valoração. Só que, claro, o preço aqui pode sempre, os caras, eles, à medida que vai passando os passos do leilão, os preços vão aumentando, né? Então, se os preços vão aumentando, o payoff, o que acontece? O payoff vai diminuindo, tá? Ou diminui, como eu falei, ou diminui ou fica igual, né? Mas aumentar não pode. Então, o payoff de um comprador, ele tem a tendência de diminuir, tá? O potencial de um vendedor, o que é o potencial? É o preço dele. Então, o preço que o vendedor cobra de um passo para o próximo, ou fica igual ou aumenta, tá? Então, a tendência dele é aumentar. E aí, qual que é o potencial do leilão que a gente vai falar? O potencial do leilão é a soma do potencial de todos os compradores mais o potencial dos vendedores. A gente vai mostrar que essa soma sempre diminui. Né? Então, assim, tudo bem que tem uma parte que diminui e outra parte que aumenta. Né? Mas a gente vai mostrar que se a gente botar tudo na conta aí, ainda assim, ela diminui mais do que aumenta. Essa que é a ideia. Tá? E daí, tem uma outra observação super importante aqui, que é assim, o payoff dos compradores é sempre maior do que zero, ou maior ou igual do que zero. Né? Por quê? Quer dizer, na verdade, o potencial é maior do que zero. Por quê? Porque o payoff é sempre maior ou igual do que zero. Não tem payoff negativo aqui, do jeito que a gente definiu as coisas. Se o vendedor ele não pega o item, o payoff dele é zero, não é negativo. Né? O potencial dos vendedores também é sempre maior do que zero. Porque o que é o potencial dos vendedores? É o preço. Tá?
Então o preço ele começa de zero. Então, ele não tem como ser negativo. Então, se a gente sabe que o potencial dos compradores é maior do que zero e o potencial dos vendedores é maior do que zero também, o potencial do leilão vai ser sempre maior do que zero. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a ideia é a seguinte: a ideia é que no início você vai começar com um potencial num certo ponto aqui, tá? O menor potencial que existe é zero, tá? Então, olha só, então ele vai sempre diminuindo, como eu falei, a gente vai provar isso ainda, né? Ele vai diminuindo, diminuindo, mas ele não pode ir além do zero, né? Ele não pode chegar no negativo, tá? Então, qual que é a conclusão que a gente chega? É que em algum momento ele vai, né, ele vai ter que parar, porque ele pode ir diminuindo, 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 mas se em algum momento ele chega no zero, né? Quer dizer, às vezes nem chega no zero, mas assim, mais do que zero não passa. Tá? Então, se ele não passa do zero aqui, significa que ele não executa uma drenagem do leilão. Se ele não executa uma drenagem do leilão, é porque ele não faz um loop. Se ele não faz um loop, significa que ele para. Tá? A conclusão é essa. Né? Então, é uma demonstração bem legal aí, né? Então, beleza. Já sabemos o que é o potencial do comprador, já sabemos o que é o potencial do vendedor, daí o potencial do leilão. Agora, como é que a gente argumenta que o potencial sempre baixa, mesmo sabendo que algumas partes podem subir, outras partes podem descer? É bem tranquilo, né? Se a gente for olhar lá no passo 5, é o passo onde os vendedores aumentam os preços. Tá? Então lembra lá, no passo 5 a gente já tinha definido assim, por exemplo, a gente tinha um conjunto S aqui, né, dos compradores, aquele conjunto restrito. E, né, o conjunto restrito ele sempre está conectado aqui a um conjunto que é menor, que é o conjunto dos vizinhos do conjunto restrito. Né? Então, lembrem, né, que o conjunto esse NDS, aqui, os neighbors, né, do conjunto S, ele é sempre menor do que S, porque senão ele não é conjunto restrito. Né? Essa que é a definição de conjunto restrito. Né? Quando você tem, tipo, vamos dizer, muita concorrência aqui. Né? Aqui até tá errado, né? Porque, tipo, assim, o certo é que, assim, dois caras levem um aqui e esse aqui, por exemplo, aqui, assim. Né? Então, teria, sei lá, 3, por exemplo, aqui, levando em 2. Tá? Então, o NDS é sempre menor do que S. Mas o que acontece lá no passo 5? No passo 5, os vendedores aumentam os preços. O que significa os vendedores aumentam os preços? Aqui vai subir 1, aqui vai subir 1, tá? E aí, como é que eu falei que era o potencial dos vendedores? O potencial dos vendedores era o preço deles. Então, o preço deles subiu em 1 aqui. O preço desse cara subiu em 1 e o preço desse cara subiu em 1. E qual que era o potencial do comprador? Tá? Se o comprador ele definiu que aqui, né, que tem essa aresta aqui, é porque, na verdade, esse cara é um vendedor preferido. Se não é um vendedor preferido, é o cara que tá o maior payoff desse cara aqui. Mas se você aumenta em 1 aqui o preço, então o payoff desse cara diminui em 1. Tá? Payoff do vendedor preferido. O maior payoff diminui em 1. Mesma coisa aqui, diminui em 1 e diminui em 1. Tá? Então, por um lado, você aumenta. Mais 1, mais 1. Por outro lado, você diminui. Menos 1, menos 1, menos 1. Só que, como esse conjunto da direita aqui é sempre maior do que o conjunto da esquerda, então, na verdade, vai mais diminuir do que aumentar. Tá? Então, quando a gente bota tudo na conta, né? Soma isso daqui com isso daqui, tá? Essa soma, na verdade, é o tal do potencial do leilão, né? Somar os preços com os payoffs. Então, o potencial do leilão diminui pelo menos uma unidade. Pelo menos uma, tá? Em cada passo, tá? Então, ele não pode diminuir para sempre, porque eu falei lá que o payoff do leilão sempre vai ser maior do que zero, né? Então significa o quê? Que alguma hora ele para. Tá? Talvez o raciocínio é um pouquinho mais complicado que isso, né? Então, assim, o potencial diminui de uma unidade. Isso diminui em cada iteração do algoritmo, ele diminui em uma unidade. Se ele não pode diminuir para sempre, então significa que tem uma hora que ele não executa uma iteração. Mas não executar uma iteração significa que o algoritmo parou. Tá? Então, um raciocínio bem rebuscado, aí, bem assim, sofisticado, eu diria, né? Para mostrar que um certo algoritmo para. Tá?
Pô, professor, nunca imaginei que provar que um algoritmo para é tão complicado, né? Então, pode ser complicado sim, né? Lá, quando eu dou disciplina de análise de algoritmos, tá aqui o algoritmo, né? Esse algoritmo. Quando eu dou disciplina de análise de algoritmo, a gente fala, né, que não basta se provar que o algoritmo tem um tempo de execução, sei lá, O de N ou O de N ao quadrado. Primeiro de tudo, você tem que mostrar que o algoritmo está correto e que ele para, né? Primeiro, talvez que ele para, depois que ele está correto. Na maioria das vezes é fácil você provar que um algoritmo para. Mas nesses casos aqui, né, que nem a gente viu aqui, não foi tão fácil, né? Então, essa forma de análise aí que usa energia potencial é tipicamente usada em análise de algoritmos, por mais que pareça estranho aí, né? Essa forma de você mostrar que o algoritmo para, mas tem algoritmos que usam essa ideia de energia potencial, é o análise que eles chamam de análise amortizada, tá? Análise amortizada, tá? É, e essa questão de energia potencial também é usada para você analisar tempo de execução de algoritmos de fluxo, tá? Fluxo em grafos, tá? Então, fluxo em grafos também usa isso. Então, embora pareça que primeira vez talvez vocês tenham visto isso na vida, mas é bastante útil, tá? Então, por fim, então tá, a gente terminou aqui a demonstração, né? Agora, por fim, a última coisa que eu queria mostrar aqui é a relação desses leilões aí de grafos bipartidos com aqueles leilões que a gente viu lá anteriormente, que eram os leilões de segundo preço, né? Então, lembra que no leilão de segundo preço eu só estou vendendo assim um item, tá? Eu tenho diversos compradores vendendo um item, tá? Então, ó, leilões de segundo preço, eu tenho N compradores e um vendedor, um item só. Como é que faz para a gente fazer aí uma relação entre as coisas? Então, a gente coloca assim, ó, a gente adiciona alguns vendedores artificiais, né? Na verdade, N-1 vendedores artificiais, e o preço deles é 0, tá? E aí a gente também coloca a valoração artificial dos compradores. Todo mundo valora em 0, tipo, quer dizer, então assim, esse item aqui e esse item na verdade não existem. Então a gente também coloca 0 aqui porque eles não querem, né? O item. Faz isso para todos os compradores, porque inicialmente na verdade só existe essa parte aqui, né? Tá? São N compradores e um vendedor, tá? Só que daí a gente completa aqui com o B e com o C, e aí coloca as valorações em 0 para todo mundo, tá? E aí, se você executar aquele algoritmo ali, aquele mecanismo que a gente falou, nesse caso aqui, tá? Então, ó, à medida que o vendedor real, que é esse cara aqui, aumenta o preço, tá? Os compradores vão abandonando. Então, se você for montando o grafo dos vendedores preferidos, né, que nem, por exemplo, nesse caso aqui, no início, todo mundo quer o A, tá? Porque eles têm valoração positiva aqui para o A. Tá? E o A está cobrando nada, né? Está cobrando 0. Todo mundo vai querer aqui. Só que à medida que você vai aumentando, por exemplo, aumenta para 1 aqui, se aumentar para 1, o que acontece? Aumentar para 1, aqui vai virar 2, 0, 0, aqui vai virar 1, 0, 0, e aqui vai virar 0, 0, 0. Então, assim, o X continua preferindo o A, o Y continua preferindo o A, porém o Z, ele tem empate entre os três, vai ficar assim, vai ficar o Z com o A, com o B e com o C, tá? Ainda aqui eu não tenho, né, o emparelhamento perfeito, só que quando você aumenta, daí você achou, por exemplo, que esse é o conjunto restrito, a vizinhança do conjunto restrito é o A, então você vai ter que aumentar o preço do A em 1, então vai para 2 o preço do A. E aí, quando você calcula novamente os payoffs, aqui vai ficar 1, 0, 0, aqui vai ficar 0, 0, 0, e aqui vai ficar 0, 0, 0 também, tá? Lembrando que o payoff nunca pode ser negativo, mesmo que o A esteja cobrando 2 e mesmo que esse cara só tenha valoração de 1, né? O payoff mínimo é 0. Então agora, ó, aqui acho que tá até errado, né? Porque o Z, a gente teria um empate, né? Então, o Z ele estaria disposto a emparelhar com todo mundo, com o A, com o B e com o C. O Y também, ó, tá tudo empatado, o A, o B e o C. Agora o X é só com o A. Então, o único emparelhamento que você consegue aqui é o X com o A.
mas daí o Y e o B você pode colocar, por exemplo, assim e assim. E aí emparelhou, né? E aí o que, que aconteceu? O X é o cara que mais está disposto a pagar pelo item, tá? Ele está disposto a pagar 3. Mas quanto que ele foi cobrado pelo item? Foi cobrado 2, que é, na verdade, o segundo maior, né, maior preço, né? O maior valoração aqui do que esse cara aqui, o Y, está disposto a pagar, tá? Então, no fundo, esse leilão que a gente viu aqui, na aula de hoje, ele é uma generalização do leilão de segundo preço, só que para diversos itens, né? Diversos itens e diversos compradores, tá?